É uma alegria muito grande estar aqui de volta para continuarmos o nosso estudo sobre contribuições no Velho e no Novo Testamento. E só para nós revisarmos, até agora nós estudamos sobre as contribuições do povo de Deus antes da lei. E nós temos duas referências no livro de Gênesis, antes da lei. Um dízimo que Abraão deu dos despojos, depois que libertou Ló, seu sobrinho e os demais de Sodoma, que tinham sido levados cativos. Então ele deu 10% dos despojos. Essa foi a oferta de Abraão para Melquisedeque. Eu falei naquela época, naquele dia que eu fiz essa exposição, que nós devemos sempre considerar, quando estudamos as contribuições das Escrituras Sagradas, deveríamos e devemos sempre considerar os contextos, as circunstâncias, as motivações. Meus irmãos vão perceber que sempre tem a ver com a bênção do Senhor, com a vitória do Senhor. E nós vimos isto no caso de Abraão e Melquisedeque, né, a conquista que Deus lhe deu, a bênção que Melquisedeque se dirigiu a Abraão, o reconhecimento dele, da presença de Deus, da vitória de Deus e da bênção de Deus, e a iniciativa dele de fazer aquele compromisso com os despojos. Então, nós não podemos dizer que Abraão deu o dízimo de tudo quanto ele tinha, ele deu o dízimo dos despojos, está lá em Hebreus capítulo 7. O segundo exemplo que nós vimos antes da lei foi o exemplo da promessa que Jacó fez quando teve aquela, fugindo de casa, por causa do... chegando naquele lugar, quando ele dormiu, teve aquela visão, aquele sonho da presença de Deus, e por causa disso, sabendo que Deus estava com ele, depois de ouvir a voz do Senhor através daquela, quando dormia ali, e da promessa de Deus, que não foi uma promessa, foi uma profecia. Deus não disse: se você fizer isso. Ele, ao acordar, ele ficou abismado, que sabia que aquele era um lugar que Deus estava com ele. Deus falou e profetizou que ele voltaria àquela terra, no contexto da dúvida dele, porque ele disse: se o Senhor fizer isso, Deus não tinha feito uma promessa, tinha falado uma palavra profética para ele, que ele daria o dízimo de tudo que o Senhor desse. Ele se tornou muito rico, voltou, mas nós não ouvimos falar das contribuições de Jacó. Agora, nós na semana passada estudamos sobre essa questão dos 10% no período da lei, mas especialmente no contexto de Moisés, quando Deus estabeleceu, depois da libertação do povo do Egito, durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, onde você tem a descrição nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, quando nós vemos Deus estabelecendo alguns dízimos para o povo de Deus. Então nós já vimos a abrangência das contribuições do povo de Deus no Velho Testamento, além daquele dízimo regular para o sustento dos levitas, sacerdotes do templo. Havia também um outro dízimo que eles tiravam 10% das bênçãos do Senhor, para onde eles estivessem, se alegrar, para participar das festividades da casa do Senhor. Se fosse muito longe, eles vendiam, e com aquele eles podiam, com aqueles recursos, ir para Jerusalém, se fosse difícil levar, ou senão eles ficariam nos seus lugares e podiam celebrar as festas do Senhor. E havia também aquele outro dízimo a cada 3 anos, como nós vimos no estudo que nós fizemos a semana passada. Então, as contribuições do povo de Deus no Velho Testamento vão além do que nós estamos acostumados. E hoje
eu prometi aos irmãos que nós iríamos estudar sobre o assunto de santificação e contribuição no Velho Testamento. Porque eu estou querendo pressionar aqui no nosso estudo que tenhamos consciência de que quando a Bíblia fala sobre contribuição, nós sempre queremos saber qual é a porcentagem, etc. E nós nos esquecemos o que é que precede essas contribuições. E uma delas é realmente o reconhecimento que o Senhor é o Senhor de tudo, é o reconhecimento do Senhor que abençoa o seu povo em tudo, o reconhecimento de quem é Deus. Então, teologia é muito importante nesse contexto das contribuições, mas especialmente a santidade e a intimidade do povo de Deus com o Senhor. Então, quando nós começamos a perceber problemas nas questões de contribuição para a obra do Senhor, pode ter certeza que existe por trás de tudo isso uma causa, que é a falta de intimidade com o Senhor nosso Deus. É uma falta de o que nós chamamos na Escritura Sagrada de santidade, de piedade, de ser como Jesus. A gente sabe disso porque é muito claro a palavra de Deus, quando Deus disse, mesmo falando através de Moisés ao povo, para o povo dele ser santo como ele era santo. E a palavra de Deus, quando fala de santidade, está se referindo realmente à luta e uma vida de luta contra o pecado, de obediência ao Senhor. De obediência ao Senhor e à palavra do Senhor. E a propósito, só para dessa introdução, eu queria que vocês lembrassem que quando a palavra de Deus, o exemplo de santidade, quando a Bíblia fala de santidade ou piedade, está se referindo à vida íntima com Deus, uma vida de obediência ao Senhor, e o exemplo que a Bíblia nos dá, só para vocês saberem, de santidade, de piedade. E esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, etc. O exemplo de santidade ou piedade que a palavra de Deus nos dá é a pessoa do Senhor Jesus. E, por exemplo, se vocês abrirem a palavra do Senhor, vou dar essa introdução, que nós estamos falando agora de santidade e contribuição. Eu queria que vocês entendessem o mandamento de Deus já no Velho Testamento para o seu povo ser santo como ele é santo. E ser santo tem a ver com a vida de obediência ao Senhor, de intimidade com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de obediência à palavra dele, ou seja, de luta contra o pecado, obedecer ao Senhor e rejeitar aquilo que o Senhor rejeita e que o Senhor condena. Mas quando nós estudamos mais, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo, se nós quisermos saber mais sobre santidade, a propósito, vou só dar uma nota de rodapé, vocês podem depois estudar isso, tanto na Confissão de Fé do Westminster, que tem um capítulo 13, sobre santificação, e mostra a santificação como esta obra eficaz do Espírito Santo na vida daqueles que foram regenerados e justificados pelo próprio Deus através do sacrifício da obra redentora do Senhor Jesus, mas mostra também, segundo a Escritura, nós não vamos entrar nesse estudo, mas mostra também que essa santificação que está em nós, que é a operação do Espírito Santo de Deus, é imperfeita enquanto nós estamos nesta vida, porque ainda persistem em todas as nossas partes restos de corrupções, e como o pessoal do Westminster disse muito claramente, daí nasce esta guerra que nós chamamos esta guerra contínua e irreconciliável entre a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E é nessa guerra que nós lutamos dentro desse contexto da santificação. Nesta obra que é do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor deixou bem claro para nós estarmos atentos, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então existe essa guerra espiritual não somente nossa contra o diabo, mas nossa contra o nosso próprio corpo mortal, contra esta carne,
Nós lutamos contra ela. Agora, quando nós queremos ver o exemplo palpável, visível e audível de santificação, de ser santo, o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 3, o exemplo de santidade, de quer ser santo, é o Senhor Jesus. Veja que ele diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 3, quando ele escreve a Timóteo em Éfeso, ele diz, no versículo 14, escrevo estas coisas esperando e ter em ver-te em breve, para que se eu tardar, as palavras, isso que eu estou escrevendo, Timóteo, eu quero ver você pessoalmente, mas estou escrevendo isto para que se eu tardar, por isso que ele sabia que ele estava escrevendo, era sendo unido a palavra de Deus para a vida de Timóteo, para a vida da igreja de Éfeso. Estou escrevendo, então aqui tem muito a ver com a palavra. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus está falando na igreja, entre os irmãos, na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí ele vai fazer um apelo para Timóteo, que é justamente dentro desta área de santificação. E ele diz assim, ele usa a palavra piedade. A palavra piedade quer dizer viver pio, ou seja, viver como Deus. Essa palavra pio é uma expressão de relação a Deus e de vida santa. Ele diz excelente, evidentemente, veja bem, evidentemente, temos evidência do que é ser santo, do que é ser pio, do que é ser piedoso. Diz evidentemente, grande é o mistério da piedade, ou da santidade, ou de viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E o exemplo que ele vai dar é Jesus. Veja, ele diz assim, aquele que foi manifestado na carne, ele está se referindo agora o Senhor Jesus. Esta é a evidência de Deus. O que é ser santo? É ser como o Senhor Jesus. Foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, o exemplo de piedade, de ser santo, de viver santo, é a pessoa do Senhor Jesus. Em quem uma pessoa santa é uma pessoa que vive como o Senhor Jesus. Então, nós queremos progredir. Progredir na santidade, irmãos, é progredir na intimidade e na semelhança do Senhor Jesus, com relação aos nossos atos, com relação às nossas palavras, com relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas atitudes, com relação às nossas disposições, com relação às nossas decisões, com relação às nossas vidas em todas as áreas. É olhar para o Senhor Jesus. É olhar para o Senhor Jesus. E é impressionante que os meios para nós crescermos nessa semelhança e nesta santidade são justamente os meios de graça. E os dois meios de graças de maior poder na vida do crente são justamente estes. Em primeiro lugar, a Escritura Sagrada, meditação na Escritura Sagrada, se alimentar com a palavra de Deus. Em segundo lugar, oração, conversar com Deus. Então, ouvir Deus diariamente, conversar com Deus diariamente e viver segundo a sua palavra. Por isso, e eu estou dizendo isso porque, sabe, irmãos, para mim é essencial quando nós estamos estudando sobre contribuição nas Escrituras Sagradas. É a doutrina da santificação, a doutrina de viver uma vida olhando para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus. E vejam, vocês estão lá, eu quero que vocês continuem abrindo as suas Bíblias, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, continuando ainda este assunto. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, com relação, inclusive, à questão de obediência, inclusive de comida, ele diz, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Em outras palavras, ele está falando aqui sobre o que Deus criou, sobre o que pessoas que falam sobre se abster de casamento, mas o ponto aqui, estão dois meios de graça que Deus nos deu, que é a palavra e a oração. E aí ele vai falar para Timóteo, falar isso para a igreja. Em primeiro lugar, é uma questão pessoal de Timóteo, crescer e ser santo, viver uma vida piedosa como a do Senhor Jesus. Jesus é o exemplo, Jesus é o santo de Deus. Então é isso que ele está colocando. O que é uma pessoa santa? O que é uma pessoa piedosa? O que é uma pessoa que vive em santidade? É aquele que vive olhando para o Senhor Jesus,
pedindo a Deus, e essa é a luta só para os irmãos, diária. Nós queremos pensar com Jesus, ver com Jesus, falar com Jesus, agir com Jesus, reagir com Jesus, viver como Jesus, em intimidade com Deus através do Senhor Jesus e viver uma vida cheia do Espírito Santo, do Espírito que santifica. Então, essa vida e esse compromisso, irmãos, determina toda a nossa vida, como nós somos como pais, como esposos, como patrões, como empregados, como irmãos, como irmãs, como nós vivemos na sociedade, como nós fazemos nossos negócios, tudo, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, para a glória de Deus, servindo ao Senhor. Veja ainda em 1 Timóteo, a propósito, nós vamos voltar para a santificação. E eu creio que, quando nós falamos sobre contribuição, a grande necessidade da igreja, irmão, não é simplesmente que os crentes contribuam, é que os crentes sejam santos, vivam intimidade com Deus. Isso aí vai ser uma consequência. Quando o apóstolo Paulo fala, e a propósito, numa dessas semanas nós vamos, quando entrarmos no Novo Testamento, vocês vão ver quando o apóstolo Paulo gasta pelo menos 2 capítulos de uma das suas cartas falando sobre a contribuição e falando sobre a graça de dar, fala também sobre a santidade do seu povo. E aqueles que, por exemplo, investiram, mesmo não tendo recursos, mas investiram na obra do Senhor para ajudar outras igrejas também, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, eles se entregaram a si mesmos ao Senhor. Então, isso aí precede tudo. Por isso que eu não quero que os irmãos... vamos colocar num aspecto mais positivo. O que eu gostaria, estou orando, é que nós sejamos motivados a investir na obra do Senhor com os recursos que o Senhor nos deu e além daquilo que nós podemos e pensamos, motivados justamente por esta vida santa, vida dedicada ao Senhor. E veja, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, veja a ênfase que ele dá a Timóteo, expondo estas coisas, expondo estas palavras, que é a ênfase na palavra do Senhor, estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, serás um bom servo de Cristo Jesus. O que é um bom servo de Cristo Jesus? É aquele que expõe as coisas da palavra do Senhor, que expõe a palavra de Deus aos irmãos, e não somente esta, mas também que se alimenta destas palavras, porque ele diz assim, expondo, alimentado com a palavra da fé, da boa doutrina que tem seguido. Você expõe aquilo que você conhece e aquilo que você vive. É isso que ele está falando. E depois ele quer que ele se torne o exemplo dentro da igreja, de tudo isso aí, se torne exemplo na igreja, seja um padrão na palavra, tanto na palavra falada, como também no conhecimento da palavra de Deus, na exposição da palavra de Deus, mas aqui especialmente nas conversas, no procedimento, no amor a Deus, no amor ao próximo, na fé, ou seja, na crença nas promessas de Deus nos momentos de dificuldades, na pureza, e que ele continue até a chegada do apóstolo Paulo, aplicando-se à leitura, não somente pessoal das Escrituras, mas a leitura pública da Escritura, a exortar o povo de Deus, a ensinar. Agora, veja o que é que ele diz no versículo 7. Veja o que é que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 4, 7. Ele diz, em outras palavras, exercita-te pessoalmente na piedade. Em outras palavras, irmãos, a santidade é uma luta diária. A santidade requer a aplicação da palavra de Deus. Por isso que ele diz, o exemplo de piedade é quem? É o Senhor Jesus, 1 Timóteo 3,16. E ele diz agora para você, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Em outras palavras, é uma batalha diária, um exercício intenso. Não só físico, mas espiritual. E os meios para exercício, sem dúvida, são a palavra de Deus e a oração. E ele diz assim, por que eu sei dizer? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso,
Mas a piedade, viver como o Senhor Jesus, viver uma vida santa, para tudo é proveitosa. Em outras palavras, em todas as áreas. E nós vamos ver na Escritura Sagrada, inclusive na área da nossa contribuição. Tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é. Então, as pessoas que vivem a vida santa e que lutam contra o pecado e querem viver de acordo com a vontade de Deus, como o Senhor Jesus, usando os meios de graça, são as pessoas, irmãos, mais felizes. Mesmo quando as circunstâncias ao seu redor são difíceis, mas são as pessoas que vão experimentar mais profundamente o gozo do Espírito, a alegria do Espírito, a paz do Espírito, segundo a palavra de Deus. E ele diz, a piedade, o viver como o Senhor Jesus, viver uma vida santa, para tudo é proveitosa. E mais, porque tem a promessa da vida que agora é. Nós começamos a experimentar uma vida que vale a pena ser vivida agora e na que há de ser, porque um dia nós vamos termos nossos corpos glorificados e vivemos para sempre como o Senhor Jesus. Mas ele diz mais, quando ele escreve para o nosso servo, para o seu servo Timóteo. Versículo 11, ele diz, ordena e ensina estas coisas. E que este servo do Senhor se torne um exemplo para toda a congregação. Versículo 15, ele termina com essas palavras 15 e 16. Medita nestas coisas e nela ser diligente para o que o teu progresso em que sentido? Para o que o teu progresso na santificação, sem dúvida nenhuma, irmãos. Para o teu progresso na semelhança do Senhor Jesus. Para o teu progresso, porque nós somos já santificados, sem dúvida nenhuma, mas essa é a nossa, o que nós chamamos a santificação posicional. Em Cristo nós já somos santos, mas existe aquela santificação progressiva, diária, que nós queremos que aconteça, assim, para que o teu progresso, sem dúvida nenhuma, em teu relacionamento com Deus, no teu ministério, como o Senhor Jesus, seja a todos manifesto. E mais uma vez ele termina com essa repetição, tem cuidado de ti mesmo, a vigilância constante. E qual é o meio que Deus nos deu? E da doutrina, ou seja, do ensino, da palavra de Deus, continua nestes deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, na Escritura Sagrada, irmãos, santificação é determinante para tudo mais que nós queremos viver e fazer. Por isso que eu creio que quando nós falamos sobre contribuição, eu creio que a igreja precisa, irmãos, não é simplesmente as pessoas legalisticamente, às vezes, fazer os seus estudos sobre 10% e fazem todos aqueles argumentos para que as pessoas contribuam com os 10%. E se esquece que o problema não é a questão do contribuir, tem um problema muito mais sério e muito mais profundo, que é essa intimidade com Deus. E a propósito, mesmo no Velho e no Novo Testamento, vocês vão perceber isso. Quando existe pecado, afeta inclusive a maneira e as contribuições. Vocês vão ver isso, inclusive, no livro de Atos. Nós vamos mencionar quando estudarmos, dentro de talvez 2 ou 3 semanas, quando nós terminarmos, a contribuição no contexto da nova aliança. Lembrem-se do problema de Ananias e Safira, como a mentira e a questão hipócrita deles afetou e reflete, inclusive, na sua contribuição. E nós percebemos isto aí. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, e eu oro que a gente possa perceber isto, é um reavivamento entre o povo de Deus. Em outras palavras, não somente, eu creio, não somente esperar por um reavivamento coletivo, é uma bênção que isso aconteça, mas eu estou pensando, em primeiro lugar, no reavivamento pessoal. Um reavivamento pessoal. Em segundo lugar, um reavivamento no contexto das nossas famílias. E sendo no contexto da igreja toda. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar no reavivamento pessoal. E
os dois exemplos que eu vou estudar hoje com vocês no Velho Testamento é justamente para mostrar esta relação quase que causal, mas que existe uma grande correlação entre contribuição e santidade, reavivamento, existe na Escritura Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, hoje eu tenho dois exemplos para nós estudarmos juntos. Mas muito bem, mas vamos lá. Segundas Crônicas 28:1. Veja a referência aqui ao pai de Ezequias. Diz a Bíblia assim: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Davi foi o primeiro rei, então olhava de volta, Davi é a referência aqui. Ele morreu, e a Bíblia diz agora, em 2 Crônicas 28:26, diz assim: quanto aos mais atos dele, seja de Acás, e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, esses que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel, das 10 tribos do norte. Versículo 27 diz assim: descansou Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Isso foi um homem ímpio. Se você ler o capítulo 28, é só um capítulo, você vê a descrição que ele fez com relação ao povo de Judá e Benjamim, das duas tribos, como ele encaminhou, como ele ofereceu sacrifício a deuses, como Deus o entregou às mãos dos reis dos sírios, e assim vai. Mas agora o filho dele assume. E eu queria que vocês agora percebessem, capítulo 29, como é que se começa um reavivamento na Escritura Sagrada. E geralmente Deus usa alguém, às vezes uma pessoa, às vezes uma família, às vezes uma tribo, mas Deus sempre usa alguém. E nesse contexto aqui difícil, Deus usou Ezequias. E agora eu queria só ressaltar para vocês 5 momentos na vida de Ezequias, e que são como se fossem 5 momentos progressivos para a bênção pessoal desse rei, da sua família e do povo de Deus. E como nós precisamos disso, irmão? Antes de pensar nas contribuições, vamos pensar nessa questão da santificação. Veja capítulo 29, vou só ler os primeiros 5 versículos, e você começa a ver que desse reavamento, e o primeiro grande requerimento é santificação da liderança de Deus, da liderança do povo de Deus. Veja lá, tinha Ezequias 25 anos de idade. Quantas jovens de 25 anos de idade na sua igreja teria condições de assumir a liderança de um país, de uma nação, de um grupo de pessoas como a tribo de Judá e Benjamim? 25 anos. Quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Vem a referência, sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Agora, a segunda referência a ele é isso aqui: fez ele o que era reto perante o Senhor. Fazer o que é reto perante o Senhor, irmãos, é fazer aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. E desconsiderar e rejeitar tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. E diz assim: fizera ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então a referência não é nem ao pai dele imediato, Acás, que era um homem ímpio, era Davi. Agora, o que é que ele fez, irmãos? Então você começa a perceber que este é um homem que tem intimidade com Deus, que tem um compromisso com Deus, que conhece a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, veja bem, versículo 23, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então você vai ver o que o pai dele fez com a casa do Senhor. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é essa expressão:
no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. E eu falava, imediatamente, assim que assumiu. São na vida do crente, pessoalmente, da sua família, da igreja, que não pode ser procrastinada, não pode ser deixada para depois, mas deve ser agida imediatamente. Esta é o nosso compromisso com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E veja o que é que ele fez, irmãos. No primeiro dia, Então, irmãos, o que nós vamos estudar hoje aqui, eu oro e nós devemos orar juntos para que não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem, para as novas promessas. Veja o que a Bíblia diz, versículo 4, o que ele fez? Trouxe os sacerdotes e os levitas, porque ele foi reparar a casa do Senhor, o lugar de adoração a Deus. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntando-os na praça oriental. Então, em primeiro lugar, ele trouxe a liderança religiosa da sua época. Esse é o primeiro passo, que é a santificação da liderança. O que ele diz? Veja bem. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas. E agora ele foi falar para essas pessoas. Santificai-vos agora. Em outras palavras, vejam bem. Santificar agora, irmãos, é para lidar com seus pecados agora, pedir perdão, e eles tinham também um ritual para esse processo que foi dado pela lei de Moisés, mas eles disseram para vocês se separarem agora e fazerem um compromisso sério com este Deus, de obediência, e outra, de cuidar da casa do Senhor, da adoração a Deus, e vocês têm que ter cuidado com a vida de vocês. Veja aqui, ouvi, meu levita, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Então, o primeiro passo na santificação, irmãos, é nós tirarmos e lidarmos com a imundícia, com a impureza. Com os pecados que nós sabemos. Pecados que muitos já se acostumaram com eles e acham que não faz muita diferença. Pecados que deixaram de ser batalhados. Esta é a primeira coisa. Com relação a Deus, com relação era dele e com relação ao culto a Deus. Veja bem. Por quê? Será assim, versículo 6. Porque vossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que nós sabemos, irmãos, acusados pela nossa consciência, acusados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós lemos a sua palavra, que é a espada do Espírito, e nós começamos a perceber que há áreas na nossa vida que devem ser tiradas, que devem ser lavadas, que devem ser purificadas, que devem ser jogadas fora. E nós simplesmente estamos vivendo sem luta. E a primeira coisa, ele diz assim, nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram-se o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. Então esse é o primeiro passo aqui desta, é a santificação do povo de Deus, começando com a liderança do povo de Deus. Então isso foi a primeira coisa. Por isso que a palavra de Deus diz que era reto perante o Senhor. Este é um homem santo. A propósito, quando eu digo santo, não quer dizer que é sem pecado, mas é uma pessoa que tem um compromisso muito sério com Deus. Todos esses irmãos tiveram problemas. De certa forma ou de outra, tiveram problemas. Se não no meio da vida deles, no final da vida. Né? Davi também teve. Mas essa é a primeira coisa. Qual é o primeiro? Quando nós estamos lidando com reavamento, irmão, o primeiro passo é o quê? É lidar com a santificação pessoal e da liderança do povo de Deus. Esse é o primeiro passo que ele fez. Agora, a segunda coisa, sabe o que ele fez, irmãos? Depois de lidar com a santificação pessoal e da liderança, inclusive do rei,
Agora, a segunda coisa, irmãos, é a questão do culto a Deus. Os irmãos sabem que são duas áreas, irmãos, que nós relaxamos demais. Uma, essa nossa intimidade com Deus, crescermos à semelhança do Senhor Jesus, através da oração, da palavra e da obediência. E a segunda área, irmãos, que tem destruído a igreja, sabe qual é? É com relação ao culto a Deus. É impressionante, irmãos, o tempo que nós passamos com tudo que é de atividade e como nós damos as costas, como nós nos esquecemos de Deus constantemente, da presença dEle, da direção dEle. E não somente isso, nós não somente nos esquecemos, nós muitas vezes fazemos questão de não nos lembrar disso. Por incrível que pareça. E a primeira coisa tem a ver o que, irmão? Com o culto a Deus. Adoração a Deus. Tanto pessoal, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, conversa com seu pai que está em secreto. Tanto pessoal como coletiva. Irmãos já perceberam que o povo de Deus, quando se fala de adoração, culto de oração, culto de doutrina, culto do domingo, quando nós falamos, irmãos, está faltando a dimensão de alegria, aquela que Davi disse lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que a gente sente, irmãos. E a propósito, Davi ia à casa do Senhor, naquele Salmos de ascendência, quando eles iam como em procissão à casa do Senhor para adorar, para as festas da casa do Senhor, uns iam convidando os outros. E Davi, como servo do Senhor, dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E um dos salmos dele, que ele fala sobre quão bom e agradável é estar unidos os irmãos, ele diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, quantos de nós vêm, na adoração pessoal, na adoração familiar, especialmente quando nós estamos para adorar o Senhor no contexto da comunidade, juntos, o povo de Deus, na igreja. Quantos de nós vamos com esse desejo, com esta alegria, com esta vontade? Então, a segunda coisa que ele estabeleceu foi o culto. Como é que eu sei disso? Veja lá, capítulo 29, versículo 20. Diz assim, então o rei Ezequias, a propósito, aí depois fala sobre a purificação dos levitas, dos sacerdotes, do templo. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Isso aqui é o versículo 20. Reuniu os príncipes da cidade. Agora ele trouxe o quê? Todos os líderes, não somente os sacerdotes. Agora, uma vez dedicado à casa do Senhor, ele trouxe os líderes políticos da cidade de Jerusalém e subiu à casa do Senhor. Sabe para quê, irmãos? Veja lá, versículo 21. Mandou trazer 7 novilhos para recomeçar o que, irmãos? Os sacrifícios que haviam sido parados. O ponto é o seguinte, é que eu não tenho tempo para ler tudo isso aqui, mas a gente chega até o capítulo 29, versículos 35 e 36. Aqui, irmãos, é tudo sobre os sacrifícios, tudo sobre a restauração do culto a Deus. O culto foi restabelecido segundo o mandamento de Deus. E vou só terminar aqui os versículos, por exemplo, 35 e 36, quando diz assim, além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas, as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Em primeiro lugar, a vida pessoal de cada um de nós. Em segundo lugar, o que, irmão? A adoração do povo de Deus, a vida de adoração do povo de Deus na presença de Deus. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Há muita coisa que nós temos que fazer com relação à adoração a Deus, que nós, irmãos, precisamos aprender. E a Bíblia diz assim, veja o versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram, agora todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque
subitamente se fez esta obra. Então, a segunda grande evidência aqui era restabelecimento do culto a Deus. Agora, no capítulo 30, não vou entrar nessa, mas vocês já viram aí pelo título da Bíblia, que foram o restabelecimento das festas. Eu não vou ler todo esse capítulo, que vai até mais adiante. Todo esse capítulo, o restabelecimento das festas foram estabelecidas pelo próprio Deus, a celebração daquelas festas, como a Páscoa e muitas outras. A propósito, só para vocês saberem, hoje, irmão, ou foi ontem? Nós estamos celebrando no calendário cristão, hoje, só para os irmãos saberem, hoje nós estamos celebrando no calendário cristão a ascensão do Senhor Jesus. E daqui a 10 dias, nós estaremos celebrando o dia de Pentecostes. Então, nós também temos festas, irmãos, religiosas, no sentido de todos os domingos nós lembramos a ressurreição do Senhor Jesus. Mas aqui foi o restabelecimento das festas que Deus tinha estabelecido para lembrar os feitos de Deus na história do seu povo. Então veja bem, primeiro, santificação das pessoas. Segundo, o restabelecimento do culto a Deus. Terceiro, a celebração das festas do Senhor na presença de Deus. E aí vem, irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, do capítulo 31, 2 a 12, mas não vou ler porque é muita coisa, mas só sabe o que aconteceu aqui, irmãos? É o restabelecimento das contribuições do povo de Deus. Veja lá como a Bíblia diz. Além deles já estarem se alegrando por causa daquilo que Deus fizera por ele no contexto da adoração, agora a Bíblia diz, versículo 2, segundo as Crônicas 31, 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes levitas para os holocaustos, e diz mais, para ministrarem e cantarem, portas adentro, nos arraiais do Senhor. Aí vem o versículo 3, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos. Então o rei começou a dar, irmãos, voluntariamente, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua. Versículo 4, além disso ordenou ao povo morador de Jerusalém que contribuíssem com sua parte devido aos sacerdotes, segundo a lei do Senhor. Versículo 5, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Versículo 6, os filhos de Israel, tudo isso aqui, irmãos, todo esse capítulo 31, praticamente, é sobre a renovação das contribuições. De tal ponto, a tal ponto, que vocês vão perceber isso aqui. Deixa-me só ler. Foram tantos que estavam trazendo, e a Bíblia diz, trouxeram de montões, nesse contexto aqui do reavamento, e diz assim, no versículo 10, então o sumo sacerdote Azarias, 31, 10, da casa de Zadok, lhe respondeu, escutem isso, desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, era além dos dízimos, irmãos, e ofertas aqui incluía inclusive os dízimos do povo de Deus, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância. Por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo e esta grande quantidade é o que sobra. Irmãos, qual é o problema de falta na igreja? É falta de compromisso com Deus, de santificação, de intimidade com Deus, de culto a Deus, de compromisso com Deus. Não adianta, irmão, nós queremos fazer agora, você está roubando Deus e assim você tem que... Não, irmão, nós temos que começar como deve ser começado. Pela santificação, pelo compromisso com Deus, pelo lidar com os nossos pecados, nos entregarmos totalmente a Ele, para cultuarmos a Ele, celebrarmos aquilo que Ele nos dá. E aí, irmãos, vêm as contribuições. E vejam mais, versículo 11 e 12. Então
ordenou a Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente. Veja bem, irmãos, o pessoal quando fala de contribuição do Velho Testamento, vai logo para esse versículo aqui, esquece o contexto aqui, que é o contexto de reavivamento. Sem reavivamento pessoal com relação à luta contra o pecado, de santificação pessoal, de culto a Deus e de compromisso de celebração com o Senhor. Irmãos, esquece essa questão, não vou dizer que esquece porque é bíblico, das contribuições, mas aqui vem as contribuições. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. E a propósito, irmãos, depois desse restabelecimento das contribuições, sabe o que aconteceu? Veja as bênçãos de Deus, nós não vamos entrar, mas quando você chega no capítulo 32, vai falar sobre as conquistas externas do povo de Deus, da influência externa da igreja no Velho Testamento, sob a liderança de um homem, Ezequias. Você sabe que depois ele vai morrer. Aliás, o profeta na época dele era o profeta Isaías. E ele pediu a Deus que desse mais alguns anos de vida para ele. E vocês vão encontrar essa história bonita em 2 Crônicas, capítulo 32, 24 em diante. Eu vou só terminar para você saber o final da vida deste homem aqui. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E a propósito, aqui não diz que foi consequência do pecado dele, não. No contexto de reavivamento, Deus estava abençoando o seu ministério e a sua posição como rei. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E sabe o que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor, que lhe falou, lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Depois você pode ter mais detalhes lá. Ezequias, porém, diz a Bíblia, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Mas só para os irmãos perceberem a questão das contribuições aqui, num contexto de que, irmãos, de um momento de reavivamento pessoal, da liderança da igreja, da restauração do culto a Deus. Como nós estamos precisando disso aí, irmãos. Nossos cultos de orações são os mais fracos que tem. E às vezes muitos irmãos estão indo para o culto porque é isso que tem que fazer. Mas nós oramos que quando é num contexto de reavivamento, a gente vai falar com Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali. E aí a restauração de tudo, irmãos, especialmente agora dessas contribuições. Eu disse que eu tinha 2 exemplos, mas nós já estamos há 15 minutos, além do nosso tempo, praticamente também. Mas nós vamos terminar aqui. O meu pedido, então, é que vocês leiam em câmara lenta para a semana que vem, Neemias 8, 9 e 10. Neemias 8, 9 e 10. Em câmara lenta, vendo o que estão lendo, pedindo a iluminação do Espírito Santo, pensando, orando, vendo, sentindo. A propósito, eu não peço desculpa por dizer aos irmãos para sentirem a palavra de Deus quando vocês leem. Vocês lembram aquele salmo, acho que é 37, 8, quando o salmista diz, provai e vede e sabei que o Senhor é bom. Muitas vezes a gente interpreta aquele verbo provai no sentido de testar. Mas o verbo lá não é testar, não, mas é provar. Provar no sentido de saborear. Saborear a Deus. E às vezes, mas como é que eu posso sentir Deus? Provar Deus nesse sentido, como se eu estivesse provando uma comida, provando mel, provando alguma coisa. Saber que Ele é bom. Provar-se, no sentido de sentir, saborear a bondade do Senhor. Como é que isso acontece? Mas isso é outra mensagem. Então nós vamos terminar e vou passar a palavra de volta ao reverendo Zé. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. E agora nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, santifica-nos. Reaviva-nos. Ajuda-nos, Senhor, a lidar
com o pecado que tenazmente nos assedia. E eu sei, Senhor, tem pessoas me ouvindo aqui que já pararam de lutar contra o pecado, já se entregaram a isso, e eles sabem o que é que os impede na alegria da vida cristã, no compromisso com Deus, no culto. Os impede, Senhor, a ser luz e sal da terra, não somente no contexto das suas famílias, mas no contexto do seu trabalho, no contexto da escola, seja lá onde eles estejam. Eles sabem, nós sabemos, Senhor, o que é que isso impede, que é justamente pecado não confessado, não batalhado, não abandonado. Quantos que estão me ouvindo aqui, Senhor, pararam já de meditar regularmente em câmara lenta, na tua palavra, gastar tempo também conversando contigo, indo para a igreja, Senhor, para adorar a ti, na beleza da tua santidade, juntamente com o teu povo. Quantos, Senhor, deixaram de se alegremente irem à casa do Senhor? Eu sei que tem problemas, Senhor, de pandemia, mas eu espero, Senhor, que a ansiedade, ansiedade bíblica, vou dizer assim, aquele desejo dos irmãos de estar juntos, louvando, não tenha diminuído, mas tenha aumentado. E que cada um dos seus servos, ó Pai, esteja crescendo nesse compromisso contigo de santidade, de adoração, de celebração, e especialmente, Senhor, na alegria da graça de contribuir. Em nome de Jesus. Amém.